Oi, vamos à nossa aula de matemática de hoje, então. Nas aulas passadas, nós estávamos trabalhando com medidas. A gente já viu as medidas de comprimento, que a unidade básica era um metro, né? Depois nós vimos as medidas de capacidade, onde nós trabalhamos com o litro, certo? Hoje nós vamos trabalhar as medidas de capacidade para medir a massa. A gente costuma falar, né? A gente confunde, a gente fala em peso. Sempre quando a gente vai medir a massa de um corpo, a gente usa a medida quilograma. Então, às vezes tem gente que pergunta, quantos quilos tu pesa? A gente fala, eu peso 54. Quando a gente fala que pesa 54 quilos, este é o peso da massa do nosso corpo. A gente está medindo, então, a massa do nosso corpo. Ou de qualquer uma outra coisa que a gente possa medir, né? Quando a gente faz isso, então, a gente usa, né, a palavrinha peso, que a gente sempre tem que ligar, então, com massa. E sempre tem que lembrar que a gente mede a massa do corpo, a principal unidade de medida é o quilo. Quando a gente vai no mercado, tem várias coisas lá que a gente compra por quilo, né? Arroz, feijão, café, milho, muitas coisas a gente compra por quilo. O quilo, a gente representa ele por duas letrinhas. A gente tinha visto que o metro a gente usava a letrinha M. O litro a gente usava a letrinha L. E o quilo a gente vai usar a letrinha KG, certo? Para medir a massa de uma carta, a gente pode utilizar uma unidade de medida menor que o quilo. Funciona sempre da mesma forma, né? Quando a gente estudou o metro, a gente viu que tinha algumas medidas menores para medir comprimento de coisas pequenininhas e medidas maiores, que eram os múltiplos, para a gente medir distâncias grandes. O litro, a mesma coisa. Se fossem medidas muito pequenininhas, a gente ia usar os divisores, né? O mililitro, decilitro. Se fosse medidas maiores, iria usar as medidas maiores. A mesma coisa acontece com o quilo. Se eu for medir a massa de uma coisa muito pequenininha, por exemplo, se eu quisesse saber quanto mede a massa dessa caneta, será que ela pesa 1 quilo? 1000 gramas? 1 quilo tem 1000 gramas. Se eu botar isso aqui na balança, será que vai ter 1 quilo? Não. Então, é mais fácil eu medir ela por gramas, que é uma unidade menor do que o quilo, né? Provavelmente ela vai ter 10, 15 gramas, né? Porque ela é muito levezinha, certo? A Pro já explicou, então, para vocês que grama é a unidade de medida menor do que o grama, né? Do que o quilograma, quando a gente quer medir a massa de coisas mais leves. Tem bastante gente que confunde, lá na apostila de vocês vai estar explicando. É o grama ou é a grama? Às vezes a gente vai no mercado e diz, me dá 300 gramas de carne moída. O certo é falar 300 gramas de carne moída, porque o grama, como medida de massa, ele é um substantivo masculino. E como a gente sabe que o número, ele tem que combinar, né? Ele é variável, ele tem que usar o mesmo gênero, então, se ele é masculino, eu tenho que usar o número também masculino. Se eu falar 300 gramas, grama no feminino, a grama é aquela grama que a gente tem lá no pátio, aquela verde, né? Mato mesmo, grama no campo. E quando eu falo o grama, é a unidade de medida, então, que eu uso para medir massa. Como a Pro falou, o grama, ele é simbolizado também pela letrinha G, o quilograma é kg e a grama só G. E nas medidas de massa também acontece aquele mesmo processo que vocês já viram lá na tabelinha,
que eu vou multiplicar por 10, por 100 e por 1000 para mim obter os múltiplos, ou eu vou dividir por 10, por 100 e por 1000 para mim obter os submúltiplos, certo? Se eu querer mudar, né, de uma medida para outra, eu tenho que fazer a multiplicação ou a divisão. Por exemplo, se eu digo assim, comprei 5 quilos de arroz, mas eu quero saber quanto que isso dá em gramas. Eu sei que 1 quilo tem 1000 gramas, então eu tenho que fazer 5 vezes 1000, que vai me dar 5.000 gramas, certo? De cada vez que passa de um para o outro, a gente tem que multiplicar 10 vezes mais. Então, se eu vou mudar de grama para decigrama, né? Eu tenho que vezes 10. Se for para centigrama, vezes 100. Se for para miligrama, vezes 1000, certo? Sempre de 10 em 10. 10, 100 ou 1000, tá bom? Façam os exercícios, funciona da mesma forma, né? Quem já entendeu das outras vezes vai ser bem tranquilo. Se for de grama para decigrama, vezes 10. Se for de grama para centigrama, vezes 100. Se for de grama para miligrama, vezes 1000. Ou trabalha com aquela questão da vírgula, né? Se for 2 casinhas, muda a vírgula 2 casinhas, aí não precisa fazer a multiplicação. Se for 3, muda 3 e completa as casas. Mas quem não quer, tem medo de fazer, né? De mexer só com a vírgula, faz a multiplicação que não tem erro. Lembrando que de cada casinha para outra casinha é 10 vezes mais, tá? 10, 100 ou 1000, tá bom? Bom trabalho, então. As atividades de vocês vão até lá na página, deixa eu olhar aqui na apostila. Nossa aula começa na página 45 e os exercícios vão até na página 50. Tem um pedacinho lá da página 50 para vocês fazerem, tá bom? Boa aula!